Selá, Mistérios Revelados, último capítulo da trilogia Gênesis original e Criação original. Gênesis 3. O Criador fez a serpente como a mais astuta entre os animais selvagens, com um grande propósito: educare. É importante assistir a trilogia Delta Serpentes, que um desses 3 vídeos é o grau 75 da Universidade X, entendendo que a serpente já era o mal no jardim para introduzir o homem na consciência dual que é o vosso cérebro nozes, assim como as nozes, o cérebro dicotomizado como é a árvore dicotomizada. Então quero que você comece como nós vamos terminar, todos escrevendo assim: cérebro dicotomizado, consciência dicotomizada, árvore dicotomizada, caminho dicotomizado e o especial no final: jardim dicotomizado. Sabia disso? Isso é muito profundo, só no final. Vê, você abre qualquer BS, pega Gênesis 3:1 e ele está dizendo que a serpente foi criada como a mais astuta de todos os animais selvagens. Percebe? A dualidade existe dentro do jardim do paraíso. O mal está ali. O que é astúcia? Veja, o mal já está ali, ela não era boazinha. O mal está ali dentro. E quando ela for castigada, punida, mas esse é o propósito da criação dela. Se ela foi feita astuta, o que é que ela vai fazer? Astúcia. Como eu sempre disse, até no stand-up infernal, não sei se você já assistiu, cadê a proteção dos querubins, né? Ela veio voando, não teve proteção. Ela chegou lá dentro como? É um propósito. Mas é mais do que isso, ela é má. Ela é astuta. Ela já é mal ali dentro. Em Bíblias que estão me assistindo, em legalista, místico, cego, escravo, que nem isso aí que acabou de escrever, fala para mim, como é que a serpente entrou lá? Então vamos lá. A perfeita metáfora. Uma vez que serpente, embora represente o mal, o infinito, a evolução, o único animal que faz o círculo do Ouroboros, do ciclo infinito, lembra? Ela não fala, serpente não fala. E no Apocalipse, a mesma serpente alada, o dragão, Apocalipse 12, lembra? Volta com o mesmo propósito final de grande crivo, lá em Apocalipse 20. Uma serpente que voa e fala é uma grande metáfora, assim como o corvo da arca, que o corvo, embora literal, possui a mesma representação. Então quero que você escreva aí: o corvo da arca e a serpente do jardim. É uma mesma coisa. Vê,
o quanto que essa serpente, ela está ali no Gênesis com a cabeça, e você fica a entender o que acontece com ela no final. Aí você lê Apocalipse, que é a compilação de todas as escatologias judaicas antigas, tradicionais. E aí está o rabo da cobra, do dragão, como queira. Você vê, a cabeça é Gênesis. E a Bíblia é uma serpente, gente. Escreve aí, a Bíblia é Ouroboros. Quando você fala de Ouroboros, alguém diz assim, paganismo. A Bíblia é o maior instrumento sionista maçônico. Eles mesmos dizem isso, vocês sabem. E está aqui de Gênesis a Apocalipse. Gênesis é a cabeça da serpente, Apocalipse é o rabo da serpente. A Bíblia é uma serpente, meu Deus do céu. É Ouroboros. Você entendeu? Não tem o pastor lá, o padre, que diz, eu já li de capa a capa, de cabeça a rabo. A Bíblia é uma serpente. E essa serpente só tem final lá no Apocalipse. De modo que todos os elementos metafóricos que são citados em Bereshit são citados no Apocalipse. Lá em Guiliarna. Entendeu? Você tem que ter, você que está me ouvindo agora, você precisa guardar essas coisas. Porque você vai encontrar quantos milhares de Bíblias na vida? Cada vez que você encontrar um em que ele vier com os clichês de ataques, você ensina para ele, me dá a sua Bíblia. A sua Bíblia é um Ouroboros, é uma serpente. E tem mais ainda, no meio dela, na verdade não é bem no meio, mas entende-se como meio, porque a divisão de Velho e Novo Testamento é errada, aquela página branca entre Malaquias e Mateus é errada, que eles têm como meio, no meio Jesus aparece como a serpente levantada, na Torá, na cruz. Que coisa, né? Olha a serpente da espinha dorsal aí, ó, com 33 vértebras. Então a serpente falou à mulher, foi isto mesmo que Elohim disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. É uma pergunta, sabe, jogou para ela questionar-se. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Até então ela só obedecia, e aí veio o questionamento. Aí sabe o que é que o sistema religioso faz? O sistema religioso vai dizer que isso é luciferianismo. Porque na ideologia agnóstica, a escola de Lúcifer, é a ideia de que Lúcifer é importante para te introduzir ao questionamento e à filosofia e à luz. Aí o sistema religioso vai satanizar e vai dizer o seguinte: questionar é pecado. Questionar vem do maligno. Toda vez que você se pergunta, começa a questionar elementos, coisas do sistema, você está com o diabo. É o diabo dentro de você, é a serpente. Porque ela fez Eva questionar. O que eles não entendem é a visão macro. Aonde que, para Deus, não adiantava a Eva estar ali inocente. Não existe amor compulsório, obrigatório. Muitas pessoas só dizem que amam porque não foram crivadas. Não conheceram o sim e o não de Jó. Portanto, você diz que questionar é pecado, filosofar é pecado, até entender que era propósito de Deus que Eva questionasse, para que ela fosse atribulada, provocada, tentada. Agora sim, com entendimento,
ela deve adorar a Deus. Antes adorava-se sem entendimento. Cadê o livre-arbítrio? Quem é o árbitro do jogo? Então houve um questionamento, mas um questionamento necessário. Tanto é verdade que o seu cérebro é um tribunal, promotor e advogado. E o promotor, Satanás no original significa acusador. Ele é importantíssimo, porque é as trevas que nos levam para a luz. É o medo que nos leva para a paz. Por isso que os maçons têm no seu diploma a Ordem Abschal, onde eu resolvo através do caos. É as águas de cima e as águas de baixo. Percebe? Iluminare. Vê a mesma estratégia de Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus foi tentado. O que é tentação? Olha que incrível. A palavra tentação está aqui em Gênesis 3 e está lá em Mateus 4 e Lucas 4. Quer dizer que Jesus estava diante de uma árvore da ciência do bem e do mal no deserto. Percebem? Lá era serpente contra serpente, entrelaçadas. É o crivo do terceiro poder usando a Bíblia, sempre citando a palavra de Deus, a ordem e o caos, a ordem e a voz querendo quebrar, adulterar ou descumprir a ordem. Como revelamos ontem aqui, já havia Bíblia. Lembra dos 2 mandamentos? Guardem o jardim da consciência e cultivem. Veja, muito antes de existir Torá, Deus deu 2 mandamentos para Adão e Eva. Guardem o jardim, protejam o jardim e cultivem, produzam. E são esses mandamentos que a primeira serpente vem questionar. Mas veja, a primeira serpente não veio questionar sobre guardar o jardim ou produzir. Até porque, pasmem, se não houvesse a introdução à consciência, não havia nem o cultivo da terra. Veja que Deus não havia produzido nada porque não tinha homem para cultivar, ou seja, Deus derrubou o homem no pecado porque ele precisava do homem para cultivar. Se ele já tinha preparado a terra e as coisas para fora do jardim, na outra parte do jardim, como vocês verão daqui a pouco, para que ele começasse a cultivar, ele não podia ir lá cultivar sem antes primeiro cair. Tudo isso prova o que nós sempre ensinamos no óbvio. Palavra a palavrinha, você vai lendo em qualquer Bíblia, palavra a palavrinha, você vai vendo tudo que nós ensinamos. Mas que a teologia oculta, como se Satanás estivesse ali. No erro de Lúcifer, de Isaías 14, de Ezequiel 37. Vê, que tristeza. Veja que a serpente é apenas a personificação ou materialização da voz da sexta da árvore da consciência. Mas Eva respondeu à serpente: não foi assim não. Foi dito para comermos sim dos frutos das árvores do jardim, porém do fruto desta árvore que está no centro em evidência do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, a dualidade, Elohim disse que não era nem para tocar, escreva aí, não é nem para tocar, porque nos traria mortalidade. Veja, não está escrito assim, ó, não coma, é nem toque, não era nem para tocar. Por quê? Qual é a diferença entre tocar e comer na metáfora? Você sabe? Qual é a diferença? Oração é ritual, oferta é o ritual, culto é o ritual, ou é o desejo, a intenção e a motivação? Então vamos lá, revelare. Não é nem para tocar nas virtudes do mal do ego diabo,
não é comer. Comer é aceitar, fazer, é tocar. Tocar é pensar, desejar, flertar com o perigo, com a maldade. Pensar, ter domínio sobre nossas fraquezas. Vê, Gênesis 2:9 diz: Deus fez árvores agradáveis aos olhos, tentadoras. Que é prova maior do que essa de que Deus queria que o homem caísse no pecado? Como diz a expressão cristã, Deus queria que o homem pecasse. Está aqui, Ele fez árvores agradáveis aos olhos. Se sabe qual é a árvore mais agradável aos olhos? Você vai ver agora, essa dali. Quer dizer, se Deus não quisesse. Então, o maior engano da teologia é o pecado original, a maçã, ou o sexo, como diziam os gnósticos, William Branham copiando os gnósticos, por causa da Donep, tudo engodo. O original é claro, o Criador está falando da expulsão compulsória do jardim da infância. Escreva aí, jardim da infância. Incrível, mas o pedagogo Friedrich Frobel era um maçom sionista que criou no século XIX a educação infantil para crianças abaixo de 7 anos, e foi ele quem criou o termo jardim de infância, jardim 1, 2 e 3. Por que será que um maçom criou o termo jardim 1, 2 e 3 para crianças abaixo de 7 anos no período da inocência? Por quê? Quem aí estudou em jardim, em pré, antes do primário? Então a serpente disse à mulher, não é à toa, eles sabem, né? Certamente não morrereis. Fica tranquila, olha o questionamento. Porque Elohim colocou aqui de propósito para que comam, e no dia que comerem seus olhos se abrirão, e sereis como Elohim é. E como Elohim é ou são, porque Elohim é plural, porque ele é dual, ele conhece o bem e o mal, ele sabe, e sabe vem de sabedoria, ele tem a sabedoria do bem e a sabedoria do mal. Agora imagina eu falar que Deus tem a sabedoria do mal. Olha que coisa absurda, o quanto que os evangélicos, os católicos estão enganados. Ei, os autores da Bíblia, que têm os direitos autorais da Bíblia do judaísmo, não acreditam em diabo. Eles que conhecem os originais, vocês, tudo que vocês fazem lá na igreja de vocês é cópia do judaísmo. Mas isso vocês não seguiram. Vocês seguiram a extensão do judaísmo, o Vaticano, quando criaram o diabo. Quando? Quem lembra? 4º século, e a imagem dele, 7º século. É muito importante isso aqui. Porque olha que versículo extraordinário. O que é que a serpente diz? Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como eles, Elohim. Porque Deus, ou os deuses, conhecem o bem e o mal. O fruto faz você conhecer o mal. Ora, Deus criou uma serpente astuta. Está no começo do texto, Gênesis 3:1. Quem é que criou a serpente? Deus. Cadê a ligação com o anjo que caiu do céu, o querubim ungido? Não tem ligação nenhuma. Rei de Tiro, rei da Babilônia, é a coisa mais complicada. Olha, isso daqui, se você se tornar um áquio, ou melhor que esse jovem áquio que vos fala, esse professor, nós vamos transformar o mundo antes do reino. O sistema religioso não tem o que fazer, isso destrói todo o sistema. Quero ver o pastor que está me ouvindo agora, o padre que vai ter coragem de se juntar a nós.
Então Eva viu que era inevitável e irrecusável comer daquela árvore. Por quê? Primeiro, ela era mais agradável aos olhos que as outras. Segundo, porque o fruto daria a ela o poder, o entendimento, a visão, os olhos de Deus. Então tocou no fruto e comeu. E ofereceu também a Adão, que comeu com ela. O texto dá a entender que Adão estava junto todo momento. Tem muitos filmes e muitas pessoas que interpretam que ela foi lá chamar Adão. Adão, vem cá, falei com a serpente. Não, ele estava junto. O texto diz assim no original: pegou, comeu e ofereceu. Adão só estava ouvindo. Então foram abertos os olhos de ambos. Os dois deixaram a inocência para a consciência e agora, introduzidos na dualidade, se tornaram maliciosos, como sinal de que saíram da inocência, pois perceberam que estavam nus imediatamente e fabricaram roupas íntimas com folhas de figueira para acabar com a vergonha, ou a tentativa de acabar com a vergonha da nudez, que é o sinal de quem saiu do jardim. Você quer entender esse texto? Você tem que entender Jó original. Quem é a serpente lá? É a serpente que vai até o trono de Deus e Deus diz: faça isso, tá bom, eu permito, pode tocar, pode destruir. Entende? O mesmo Deus que administra a serpente em Jó capítulo 1 é o mesmo que administra a serpente em Gênesis 3. Senão não tem coerência nenhuma a tua teologia, a tua igreja e tudo que você aprendeu. 8. O Criador sempre passeava no jardim às 18 horas, escreva aí, 18 horas. E sabendo Adão e Eva que estava na hora, se esconderam entre as árvores do jardim. Isso é importante, porque quase todos os filmes, livros e pregações, sermões vão ensinar errado. É 18 horas que Deus passava, revelare. Quase todos dizem que Jesus passava ao meio-dia, o Pai, Filho e Espírito Santo, Jeová passava à meia-noite. Está errado. O horário da viração do dia judaico original é às 18 horas. Então, todo dia às 18 horas. Por quê? Porque é o pôr do sol. Olha que incrível, quando estava se colocando o sol, começando as trevas, Deus descia. Olha como tudo está errado hoje. Hoje as pessoas têm medo de trevas, não conhecem Deus. Deus descia às 6 horas, nas trevas, no início das trevas. Versículo 9, então Elohim perguntou a Adão: onde estás? Vê, o Criador, óbvio, sabe a resposta, mas mantém o direito e a liberdade de escolha do homem. Assim como fez ontem, que nós vimos aqui, no 2º capítulo, para escolher uma mulher para ele, o seu par, fez ele sentir falta, lembra? Na nominação dos bichos. 10. Adão respondeu: vi que estava na hora do Senhor passar, e ao ouvir os passos e a sua voz, temi, e com vergonha por estar nu me escondi. Tem alguém que deve estar se questionando: mas que se o jardim do Éden é metafórico, como que Deus passa ali? É metafórico, continua sendo metafórico. Deus não passava em lugar nenhum, é a consciência. Deus não passa na sua consciência todo dia às 6 da tarde, início da noite. É só a metáfora sendo construída, como ele é, como ele age, sua assinatura, sua forma de ser para nós. Uma coisa que você tem que entender: o jardim do Éden, ele tem duas interpretações, como tudo, física e metafísica, material e imaterial, é o hexagrama. Então a interpretação física é a nossa vida física em 4 etapas. Olha mais uma assinatura de Deus: Yod Re Vav Re. Infância, adolescência, adulto, crivo e morte. Tá vendo? Ou velhice.
Está vendo? E qual é a interpretação metafísica? É para onde iremos e como viveremos depois da morte. Então há uma interpretação física e uma interpretação metafísica que se espelham. Sempre é assim, qualquer coisa é assim. É o físico que aponta o metafísico, lembra? Adão respondeu: vi que estava na hora do Senhor passar, ouvir os passos, e a sua voz temi, e com vergonha por estar nu, me escondi. 11. E Elohim respondeu: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a companheira que me destes me ofereceu o fruto da árvore e comi. Sabe o que aprendem lá no sistema místico? Que mesmo Deus já sabendo de todas as coisas, sendo onisciente, você tem que orar porque Ele faz questão de te ouvir, porque é prazeroso para Ele te ouvir, ou porque Ele quer que você tenha fé e alcance a fé necessária para acontecer. Nada disso. Sabe por que Deus é onisciente e mesmo assim pergunta para Adão? Daqui a pouco vocês verão, Ele pergunta para Caim: Caim, cadê Abel? Mas ele já sabia. Por que ele pergunta? Para que fique registrado a sua escolha. Na verdade, meus queridos, quando Deus faz assim, ó, para você, ó, quando Ele pergunta para você responder, sabe o que Ele quer? A resposta que vai te salvar ou te condenar. Ele quer uma prova, um registro da tua escolha, da bifurcação. Qual caminho você escolheu? É só para ficar registrado. Ele faz a pergunta e fica esperando a sua decisão. É como num processo judicial. Está sendo registrado. É a prova que te incriminará ou que te salvará. Percebe? A companheira que me destes me ofereceu o fruto da árvore e comi. Veja que quem mandava era a mulher, o homem só quieto obedecendo. Por isso que houve a inversão. Mas o que é que existe no sistema? O machismo que culpa a Eva, o machismo que recai sobre a mulher. Todo o sistema judaico-cristão e islâmico é assim, por conta do maior erro de todos da teologia, chamado pecado original. Vê que um vai colocando a culpa no outro, como é a vida. E Elohim então indagou Eva: Eva, é você que fez isso? E ela: a serpente me enganou e eu comi. Vê o delta: Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente. Mas o interessante é que Deus indaga Adão, indaga Eva, mas a serpente não é indagada. A serpente não tem direito de se defender. Por quê? Porque é a sua própria dualidade. Vê, Elohim não indaga a serpente, mas declara o que já era esperado na onisciência como representação da entrada compulsória na adolescência de todos nós na vida. Ou vocês sabem, expulsos do paraíso. As duas interpretações, física e metafísica, não esquece disso. Elohim declara à serpente: você foi criada como a mais astuta entre os animais selvagens, Gênesis 3:1. Mas agora, como punição, serás a mais astuta e má de todos os animais, não só dos selvagens. Sobre teu ventre andarás, e no pó rastejarás todos os dias da tua vida. Vê o original. Olha quanta coisa vocês aprenderam errado. E eles entendem da Bíblia, Bíblia. Que Jesus visita o Jeová e Jesus ao mesmo tempo, não dá para saber se é duas pessoas, é uma pessoa só. Nesse momento aqui era Jeová, que Jesus não era tão importante. O Marco Feliciano e o Malafaia disseram que Jesus só apareceu depois: Senhor, envia-me a mim.
Nesse momento Jesus era quietinho, ficava do lado. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Que horas Jeová passava? 18 e não meio-dia, nem meia-noite. Agora eu pergunto, a serpente recebeu como punição o quê? Rastejar e comer pó, é ou não é? Não é assim que você aprendeu? Que a serpente vai comer pó? Está errado também. Mais um erro, revelare. Vê, os cheios do Espírito Santo estão por aí pregando que a serpente come pó, está errado ali, e pó representa o homem, mas o original não fala comer pó, e sim rastejar sobre o pó ao ponto de entrar pó na boca. Aí está cheio de pastor renomado, cobra 50 mil para pregar, o padre, 100 mil pessoas ouvindo ele pela TV, e ele, padre, cheio do Espírito Santo, padre, no seu sermão dizendo, sabe o que é este pó? Eu vou dizer para vocês o que é esse pó. O texto está dizendo que ela rastejaria tanto na vida dela, sabe, na areia, no solo, na terra, onde fosse, que ela ia encher a boca de terra. É como quando alguém fala assim para o outro, eu vou varrer o chão com você, eu vou fazer você engolir isso aqui. Sabe, aquela expressão, vou pegar a tua cabeça, vou fazer você lamber isso aqui no chão. Mas não é comer e se alimentar daquilo. Lembra, a serpente Cristo vertical para a imatéria. Essa serpente aqui agora é horizontal para a matéria 666, rastejando. Aí as duas serpentes se entrelaçam na cruz do Calvário com Jesus. Porque ele levou sobre si o quê? A maldição, é Gálatas 3,13. Percebe? Então não é comer pó. É rastejar sobre o pó ao ponto de entrar pó na boca. Não foi uma punição, pois ela já foi criada astuta. Foi um propósito se cumprindo, sendo concluído, de representação clara da dualidade. Entende? Que coisa, não? Mais um grave erro. 15. Você será a adversária. O que diz aí a tua Bíblia? Vou colocar inimizade entre você, mulher, e a serpente. Inimizade no original é adversária. Satanás. A palavra Satanás é adversário. É a partir daqui que ela deixou de ser astuta. Agora ela é adversária. Ela é inimiga da descendência de Jesus. Perdão, da ascendência de Jesus. Percebe? Vamos de novo. Você será adversária. Satanás no original, daquele que nascerá da mulher no futuro. Você, primeira serpente, ferirá os pés do filho da Eva, descendente Yahshua, mas ele lhe ferirá a cabeça. A cruz está aqui. A cruz está vaticinada aqui, assim como na primeira palavra de Bereshit, a própria palavra Bereshit. Se Bereshit, que eu mostrei para vocês, já tem a revelação da cruz, no Shin, na letra Shin hebraica, imagina aqui.
Porque você tem uma descendência da mulher que vai pisar a cabeça, porque vai estar de pé. E você tem uma serpente horizontal, que como está na horizontal só rasteja, morde o calcanhar, fere o calcanhar. Entendeu? Olha que incrível. É serpente contra serpente, é Ouroboros em cruz, ou em círculo, como quiser. Impressionante. E quem é esta segunda serpente que vai destruir a primeira? O próprio Deus em carne, Yahshua. O que é Shua? Shua vem de Shin, aquele que veio salvar. Salvar como? Salvar-nos da serpente que nos colocou nisso. Quer dizer, era obrigação da justiça de Deus nos livrar da serpente que Ele colocou. Ele criou uma astúcia, uma serpente astuta, e agora Ele cria um caminho para se livrar da serpente. XVI. Quanto a Eva, o preço da liberdade é a dualidade do crivo. A mulher sofrerá para dar à luz, parto, e os homens dominarão as mulheres por muitos dias. Eu fiz questão de colocar aqui dias, milênios. 6 de dias. Lembre-se que dias, a palavra dias vem de eras, vem de diabos, de tempo. Tempos correndo de puro mal. 6 milênios de mulheres sendo subjugadas. Por quê? Porque começou com ela dizendo para Adão: Adão, coma. E ele, obediente. Agora as coisas invertem. Ou seja, como você acha que vai ser no reino? Como era. Nós vamos voltar para o jardim. Veja, a mulher tinha voz ativa mais do que o homem. Eu vou mostrar na semana que vem. O Henry separou o material. O Henry é assim, né? Ele assiste aqui, se enche de iluminação e prepara material. Mas na semana que vem, quando acabar as trilogias, ele separou o material sobre cromossomos. Aí você vai ver, com prova científica, exatamente o que eu estou dizendo agora. O propósito do reino era a mulher primeiro. Mas como é crivo e é diabo e é delta invertido, o homem primeiro. É crivo. É o contrário, é o anti. Percebe? Agora vê, 17. Quanto a Adão, o preço da liberdade é a dualidade do crivo. A terra agora é bem e mal como você. Você não quis o bem e o mal? Agora a terra é como você. Isto é, ela te dará dor e prazer. Você vai comer, vai se alimentar, vai subsistir da terra, mas a terra vai te trazer prazer e dor. Como? Pois espinhos, ervas daninhas, matos, venenos, plantas malignas e pragas serão o preço para teres alimento do campo. Revelare, e aqui o Criador revela o jardim. O que é o jardim? Olha isso: no suor do teu rosto comerás o teu pão, assim será até a sua morte, e depois da morte, ao voltar para o jardim, cessará o sofrimento da dualidade. O que é paraíso no original? Jardim. A palavra paraíso no original é horta, floresta, jardim. Nós temos até uma música assim. Vê, percebe, o próprio Criador aqui no 19 diz quando que esse jardim acaba: quando o homem voltar para o pó. Ou seja, está falando de pós-morte, está falando agora do jardim metafísico. Aliás, sinceramente, os dois jardins são metafísicos. Por quê? A interpretação do primeiro jardim físico são as 4 fases da vida. Mas as 4 fases da vida não são só físicas, elas vêm da consciência. Por quê?
Uma criança se torna adolescente na consciência. Depois da interpretação metafísica do jardim, aí pós-morte. Ora, na imatéria, vocês sabem, será um cosmos preponderantemente espiritual. Revelare. O ciclo ouroboros da serpente é do pó viestes, para o pó te tornarás. Olha quantos revelares, gente, é muita coisa. Acabei de ensinar vocês que a Bíblia é uma serpente. Acabei de ensinar vocês que Jesus e o dragão são duas serpentes, que a cruz são duas serpentes. A Bíblia, Gênesis, cabeça, Apocalipse, rabo. E agora estou ensinando vocês que nós viemos do pó, e para o pó a gente vai voltar. Percebe? O Ouroboros, a nossa vida é esse ciclo. A serpente não voa mais, agora ela fica no pó, na terra, mortal, até o final. 20. E Adão significa homem de humus. Lembra o que é homem? Humanidade vem de humus, vem de terra, vem de pó. E Havá, ou Eva, é a mãe de todos os viventes. Veja o que significa Eva. Ontem eu revelei aqui que a palavra mulher significa molenga, mole, frouxa. Se eu fosse você, não ia querer mais que te chamasse de mulher. Mas antes, nos idiomas primitivos semíticos, por exemplo, o entendimento era mãe de todos os viventes. Vê, o Criador macho e fêmea nos fez imagem e semelhança, Adão e Eva, sexta e dextra, bem e mal, mãe e pai, como ele é. Percebe? Ele é, porque ele é a Sofia, Provérbios 8, ele é a mãe de todos os viventes, e ele é o pai de todos os viventes. Ele é o Criador e a mãe. Então a representação perfeita para quem é evoluído e sensível para prestar atenção. 21. Então o Pai Celestial fez a Adão e Eva. É uma coisa de pai mesmo, uma coisa de mamãe. Roupas de pele, roupas de peles, para que pudessem vencer a vergonha. Sabe o que eu vejo? É o macho e fêmea divino pleno aqui. Primeiro um pai que castiga, olha, a punição para vocês dois, meus filhos. Para você, Eva, essa punição. Para você, Adão, essa punição. E a serpente, deixa comigo. Mas agora vem a figura materna divina, a mamãe celestial, e faz o quê? Veste eles, fabrica roupinha para eles, costura roupinha para eles, e veste eles como mamãe celestial. Elohim, o Deus plural 72 disse: eis que agora, enfim, o plano está feito. O homem é como um de nós. Todos escrevendo aí, um de nós. Por quê? Porque sabe o bem, porque sabe o mal. Sabedoria do bem, sabedoria do mal. Vê, o Criador plural está aqui. Nós, duais. A pura cabala, 72 emanações, e as sefirás azuis e vermelhas como Urim e Tumim, branco e preto, Yin e Yang. Quer dizer, macho e fêmea, Adão e Eva estão aqui. Vê, percebe, entende? Plural. Temos que tirar eles daqui, para que não sejam como um de nós, imortais. Agora, um de nós, duais, eles já são. Olha que incrível. Todos escrevendo aí. A primeira serpente tinha como missão, olha o plano original. Esse é o plano. Nos introduzir à dualidade. Agora a gente já é metade de Deus. Porque Deus é dual.
Quer evoluir para conhecer Deus? Tem que sair do jardim. Então, primeira serpente, qual é a missão e o plano? Nos fazer duais. Segunda serpente, Jesus, qual é a missão e o plano? Nos fazer imortais. Entendeu? Aí sim a gente será completamente revestido de natureza divina. Olha a importância da primeira serpente, o diabo, nos fazer duais. E de Jesus, nos fazer imortais. Está vendo? Qual é o problema dos pagãos? Eles só são duais. Eles entendem tudo de dualidade, mas não serão imortais porque não tem Jesus. Qual é o problema dos cristãos? Eles querem ser imortais, mas não poderão ser, porque não querem sair do jardim, porque não querem conhecer a dualidade. Está vendo? Quem que é as duas serpentes aí? Na vida física, não tem querer. Ninguém pode dizer, não vou passar pela adolescência. Já que suas mãos alcançaram o fruto do al, e para que não aconteça de estenderem suas mãos e comerem também do lado dextra da árvore da imortalidade da vida, se tornando deuses imortais como nós antes do tempo, porque é um plano. Chegou a hora de expulsá-los do jardim do Éden. Não é do jardim, é do jardim do Éden, para que inicie o crivo. Ontem nós vimos que o jardim foi colocado no Éden, depois do Éden. Agora eles são expulsos desse jardim do Éden. Entendeu? Vê. Revelare. Aliás, gran revelare. O jardim tem 4 rios. Quantas cavidades tem o cérebro? Uma árvore com 2 lados que apontam para 2 caminhos dentro do jardim, onde estão 2 serpentes. Mas eles não foram expulsos de todo o jardim, mas sim do lado dextra do jardim, isto é, nós estamos vivendo desde o momento que perdemos a inocência no lado sextra do jardim. Sabe onde eu e você estamos? Escreva aí, estamos no lado sextra do jardim, que não é Éden. No crivo dual, onde a terra precisa ainda ser cultivada. É isso que nós vamos enxergar nesse próximo versículo incrível. Isso é gran revelare. Chegou a hora de expulsá-los do jardim do Éden, diz a sua Bíblia, que é do lado leste, do oriente, que é o lado dextra, e ficarem na sestra, onde terão de lavrar e cultivar o solo, como era o plano original no começo, para sobreviver. Sabe o que isso é incrível? Eu estou falando bem devagar, será possível que vocês não estão conseguindo entender? Esse é o tipo de aula que vocês vão ter que assistir várias vezes, né? E não vai ter revisário. O revisário quem faz é vocês. Mas eu ficaria muito decepcionado se tivesse pouca gente conseguindo chegar onde eu estou, no raciocínio que eu estou. Será que ninguém está chegando? Que as expressões que eu vejo
de quem está aqui comigo presencialmente, de quem está no chat, umas expressões assim. Eu estou explodindo por dentro, tanto quando preparei o tema, quanto agora que eu estou ensinando. Olha esse chat ali. Sabe, na geladeira tem pudim de leite e vocês estão comendo o omelete de ontem. Vê, a árvore é dicotomizada, o cérebro é dicotomizado, a consciência é dicotomizada, o caminho estreito e largo não são dois, é um dicotomizado. E se eu disser para vocês que o jardim também é dicotomizado? Olha só, nunca mais esqueça, esse é o original. Na destra chama-se Éden, é aqui que é o Oriente, plano de Deus, é aqui que é o leste, é aqui que é a destra, é aqui que é a imortalidade, Jesus, árvore da vida. É aqui, ó. Mas nós fomos expulsos daqui. Sinceramente, nossa passagem foi tão rápida, talvez 7 anos, 5 anos, 8 anos. Quantos anos você ficou na inocência? Por isso que você tem esses déjà vus, aquelas loucuras que alguém já pensou, será que eu já estive no céu e vim de lá? Todo mundo já esteve no paraíso. Aí, agora estamos na sexta, aqui é jardim também, tá? É jardim. A serpente vive aqui. A dualidade, o fruto está aqui. Você não queria o fruto? Então tu vai ficar com esse fruto pro resto da tua vida. Aqui que a gente rasteja, aqui que tem pó, aqui que a gente vai ficar na horizontal, comendo pó, cultivando a terra, suando, sofrendo. Nós estamos no jardim ainda, queridos. O que nós não estamos é no Éden. O jardim também é 2. E o que separa os 2 jardins é a árvore. Meu, isso que eu estou falando aqui vale, sei lá, $1 trilhão. Pouco. Está barato. Não tem lugar nenhum. O jardim que aparece em Apocalipse 21 e 22, e a árvore que aparece em Apocalipse 22 no centro do jardim, é o mesmo aqui de Gênesis 3,15, e é a árvore, por isso que ela está no centro, porque ela separa. Olha aqui, é a cabala que separa. Olha que incrível. São essas 3 linhas entre sexta, centro e dextra. E os querubes, os discos voadores de Deus estão aqui protegendo para a gente não chegar aqui. E na porta do Éden está Jesus, o Dalet, o Exit do show de Truman, dizendo: olha, só se passar por mim, só através de mim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubes. No original, grau 122, e no vídeo os levitas levitavam. Quem assistiu? Você entenderá que são carros de fogo, isto é, carros voadores quânticos do Criador, ao oriente, a leste do jardim, para proteger o lado direito, que é o Éden. E uma espada, pasmem, inflamada, que andava ao redor. Oh, caramba!
Crente é tão místico que os demônios ficam ao derredor e os anjos ficam ao redor. Crente é tão místico que quando vai orar, aprenderam tudo errado. Carismático vai orar: Senhor, põe teus anjos aqui com as espadas inflamadas do teu Espírito Santo. A espada voa, a espada protege, quer dizer, é uma espada de fogo, e ela voa para guardar o caminho do Éden, o acesso à imortalidade. Gente, não tem espada. Asa no original é orla, é borda de um carro espacial, de alguma coisa que voa quanticamente, que se teletransporta. Então, entendam, espada aqui é tão somente esse poder de proteção, de ataque quântico, como se fosse um domo que nos impede de atravessar e chegar lá. Isso significa, no livro de Noah Harari, que o homem que está tentando ser Deus não vai conseguir chegar lá. Vocês que sonham que o homem um dia vai ser imortal, vai voltar a viver mais, vai encontrar o elixir da juventude, não tem como. Tem uma espada, tem querubes, ou seja, não vamos conseguir evoluir nossa consciência para sermos deuses aqui. O maior sonho da maçonaria é vencer a morte. O maior sonho dos homens em todas as civilizações é vencer a morte. Isso nunca será possível. Aqui está o limite. Então veja, nós estamos no jardim, mas nós não estamos no Éden. O maior objetivo de Deus ter vindo como filho, meus queridos, é nos dar o direito de voltar para o Éden, ou seja, o outro lado do jardim. Sabe o que é que tem lá do outro lado? A gente fica olhando o que é que tem do outro lado. Do outro lado não precisa cultivar, não tem dor de parto, não tem machismo, porque Gênesis 3, 15 e 16 é a introdução clara da dualidade na terra de fato. Iluminare: porque introduzidos somos no fruto dual, dele comeremos por toda a vida. Agora o que era proibido está livre. Olha que incrível, a árvore que era proibida está livre, mas o fruto da imortalidade está protegido dos homens ainda, e só foi dado pela segunda serpente da cura de Moisés no deserto. Aquele que pisa a cabeça da primeira serpente. Quer dizer, se a primeira serpente chegou para você e falou assim: ei, não foi dito para você que você poderia comer de todas as árvores? Fazendo você filosofar, questionar, induzir ao erro. O que é que Jesus e o Espírito de Cristo faz agora como segunda serpente para o Éden? Sabe quem é a voz dessa serpente, dessa segunda filosofia, que nos livra do erro ao invés de nos induzir ao erro? É a voz do professor Akel no programa Lux Me Alex. Você está ouvindo agora a segunda serpente falando contigo, como Eva ouviu. Você, quando fala a verdade para alguém, professor, professora, cristão, não sei, você é a voz da serpente para os viventes. Porque você está convidando e fazendo a pessoa filosofar para que coma o outro fruto agora da imortalidade. Então agora, quem são os astutos? Está entendendo por que faz sentido quando esse professor aqui fala assim: vamos fazer o curso serpentizando?
Ou vocês não estão entendendo, a plateia que está comigo aqui é um desânimo. Ou eles não estão entendendo, ou eles estão no celular, ou é falta de unção do Espírito Santo, falta de pentecostalismo, não sei. Vocês aí, quem está pulando em casa aí? Quem está chorando? Pelo amor de Deus, nós somos as serpentes, nós somos agora os astutos. A boa astúcia, como dizia o Chapolin. Nós somos da boa astúcia. Então às vezes você diz assim, que eu ponho esses títulos, que eu ponho essas capas. Eu estou aqui com uma segunda serpentinha fazendo você comer o segundo fruto. Porque se você ficar só no primeiro, certamente morrerás. Aí o que usa várias estratégias em várias áreas, várias astúcias. A serpentinha aqui, para te ajudar. Porque se você não comer o fruto, certamente morrerás. Gente, pelo amor de Deus, o que eu estou ensinando vale muito, muito, muito. Eu fico me perguntando, Deus me mostra onde estão as pessoas, em qual país, em qual estado, em qual lugar, que estão entendendo o que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Vê. Mas o fruto da imortalidade está protegido dos humanos, e só foi dado pela segunda serpente da cura de Moisés no deserto, Yahshua, aquele que pisa a cabeça da primeira serpente. Nós estamos no jardim que não é do Éden, um mundo todo para nós ali e lá fora, mas é o Éden. O Éden que nos aguarda ali. A ilusão e projeção consciencial continua. Aqui fora, no ocidente do jardim, a ilusão e projeção consciencial continua, mas somos mortais. Agora somos crivados na dualidade para vencermos como eles, no Elohim, e sermos como eles, supraduais, isto é, acima do bem e do mal. Eu vou fazer uma síntese rápida de Gênesis 4, em 4 pontos. Gênesis 4 diz que Adão e Eva formaram Caim, primeiro Caim, que é o fruto do mal, a semente do mal, o sêmen do mal, o DNA do mal. Depois formaram Abel, que é a semente, o sêmen, o fruto do bem. O mal veio antes. Como a primeira serpente é do mal, o mal vem antes. O mundo é mau, é o crivo. Não existe crivo justo. 2. Os religiosos Caim e Abel vieram prestar culto religioso ao Criador, culto esse nunca pedido por ele até então. Aí vemos o Criador falando para Caim, ao perceber a sua inveja: se bem fizeres, olha a dualidade, não é certo que serás aceito? Você que fica de mimimi aí, e se não fizeres bem, o mal vem sobre ti. Portanto, domine os seus desejos, Caim. 3, não adiantou. Caim matou Abel, depois da oferta e do primeiro culto. 4, Caim se arrepende e diz que seria morto como punição. Então o Criador coloca a marca 7x na sua testa. 7 vezes. Percebe? Veja que o capítulo 4 é um misto de literalidade e
figurologia. Nós ainda estamos aqui em metáforas perfeitas. Porque a gente tem aqui a semente do bem e a semente do mal, que vai dar encontro lá no grau 9 da Universidade X, que ninguém muda, mas se revela. Vê, a metáfora extraordinária, embora aqui já literal, contando genealogias literais a partir daqui, do capítulo 5, pois revela que Abel e Caim são sextra e dextra, conforme o grau 9. Em Gênesis 6 destaca-se a origem dos seres híbridos daimons e os gigantes nefilins, esses não preciso falar, porque estão muito bem abordados na Universidade X, que aí, além da criação do mal, as virtudes do mal, os frutos do mal agora, ganham encarnações de espíritos de Deus nas consciências para acelerar o processo de autodestruição, para levar para a mortalidade, que é o salário do pecado, ou seja, a consequência de quem escolhe o mal é destruição. Então morra de uma vez, acelerar o processo de autodestruição, uma vez que você já deu a legalidade. Perceba que desde as primeiras páginas Deus é assim, ele espera a legalidade e depois age. Ele só interfere quando há legalidade. Gênesis 7 a 9 destaca-se também que o dilúvio foi a segunda criação do Criador com água, olha o H2O delta, no curvo primeiro, e uma pomba e não três, delta vezes, que é a trindade delta. Como a gente já ensinou tantas vezes, aqui é um novo Gênesis, um regênesis. Em Gênesis 7 e 9 com Noé, nós temos uma nova criação do mundo com água. Por quê? Não só para destruir gigantes, mas para apagar vestígios do mundo pré-adâmico. Vamos mais. Em Gênesis 10 destaca-se a assinatura dele quando ele divide esse novo mundo criado por água em 72 nações. Sabe o que é que a minha Bíblia diz? Que Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. É ou não é? 1 Coríntios 14. Aí você abre Gênesis 11 e diz: eia, desçamos, plural, Deus é plural, ali, e confundamos os homens. Criaram-se então 72 idiomas, e foi Deus que deu o nome Babel. Eu quero que o mundo seja uma confusão. Ele separa os homens no delta Semíramis, Nimrod e Tamuz. Nimrod, o homem mau, ambicioso, que deu legalidade para Deus poder entrar ali, agir através da criação dos idiomas. Depois ele dá o antídoto em Atos 2, em Atos 10, quando ele traz a elucidação desses idiomas. Percebe? Então Deus é Deus de confusão ou não? Depende. Se você der legalidade, ele pode ser ordem ou confusão, ele pode ser paz ou confusão. Tanto é verdade que Paulo disse assim: o iníquo será enviado por Deus para confundir os judeus. Está lá, Tessalonicenses. Por quê? Porque se eles rejeitaram Jesus e o mataram, deram legalidade para serem enganados. De Gênesis 12 até os 50, nós temos muitas assinaturas de Deus em delta, veja. E de Moisés, o autor. Abraão, Isaque e Jacó, tempo patriarcal. Lembra de um anjo visitando Abraão, que ele se dobrou, e 2 visitando Ló? Delta anjos. Abraão, Isaque e Ismael. Abraão, Sara e Agar. Abraão, Sara e Israel. Abraão, Agar e Egito. Veja que Deus está absolutamente no semitismo, na raiz semita. Delta, filhos de Abraão, islamismo, cristianismo e judaísmo, sexta, sábado, domingo, os dias sagrados especiais, sol, lua e estrelas.
É incrível a assinatura dele no centro da terra com Jerusalém. E aqui a gente vê Abraão e Melquisedeque, aquela teofania do Criador. Abraão, Enoque e Moisés, os 3 sábios que viram o Criador Elohim como ele é, como eu disse no grau 122. Mas quando você vê Abraão, Sara e Israel e Abraão, Agar e Egito, você vê a ligação entre Deus e o Egito e Deus e Israel, fazendo essa dicotomia entre o vermelho e o azul, a tesoura. O mesmo Deus que fez a confusão de línguas, fez uma confusão política. Pagãos, 71 nações. Essa aqui eu quero para mim, especial. Criou-se uma divisão política e religiosa no mundo, como é até hoje, com esquerda e direita, criadas por Deus. É o crivo. Que coisa, hein? Agora preparem-se, porque vem aí a segunda trilogia sobre a Torá original, Pentateuco original, as leis de Deus como você nunca viu, de Êxodo a Deuteronômio, em 3 grandes ensinos. Depois vem mais uma trilogia dos profetas contra o sistema religioso, até completarmos o espírito da lei, como disse o ex-rabino Shaul em 2 Coríntios 3, para a 3ª edição da Bíblia original Codex. São 3 grandes trilogias para o que será para nós o espírito da primeira lei, da primeira Bíblia, VT, na 3ª edição da Bíblia original Codex. E olha essa música para encerrar. Conhece essa música? Eu era criança quando escutava esse LP e descobri que o autor já está idoso. Convidei ele para vir aqui cantar em Balneário. Ele é evangélico, mas a sua música nunca foi conhecida. A letra diz: quero voltar para o Olha só, quero voltar para o Jardim do Éden. Pena que ela tem direitos autorais, senão eu tocava ela inteira aqui. Por isso que eu só toquei menos de 15 segundos. Quero voltar para o Jardim do Éden. Uma música linda, 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 linda. É só colocar aí, quero voltar para o Jardim do Éden, você já encontra ela para ouvi-la completa. Evoluíram nessa trilogia? A Camila e o Cláudio chegaram aqui depois de 13 horas de viagem. Olha aí, é o número maçônico, né? Um número bonito, 13 horas. Esse povo, por que vocês não oraram para Deus descongestionar? Vocês que estão vindo de carro para cá, gente, procura vir agora de madrugada, porque é óbvio, é feriado. Então se vocês saírem em determinados horários daí, não sei, o ideal era, feriado certo é sair, por exemplo, quinta e voltar terça, né? Amanhã começa o 5º simpósio, vai ser muito bom. Boa noite.
Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X.